Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Olá, meus queridos amigos, é com muita alegria que a gente inicia mais uma prosa, mais um diálogo, mais um bate-papo com família, com amigo. Esse é o intuito do nosso projeto Arquivo Vivo. Hoje eu terei uma grande alegria, ele já está aqui dividindo a tela comigo, só a posição que está diferente hoje, mas ele já está aqui comigo com esse sorriso. Inclusive, esse sorriso foi motivo de contendas entre nós. Brincadeira, porque no cartaz que a gente anunciou o nosso programa hoje, a gente colocou uma foto dele, né? Em silêncio, Muito caladinho. introspectivo. Isso, muito introspectivo. Aí ele disse, mas rapaz, logo a minha marca registrada, o meu sorriso. Então aí a gente trocou e agora já voltamos às pazes. Com certeza, com Então, certeza. essa é a nossa prosa, esse momento gostoso que a gente se encontra aqui nos meus canais. Obrigado a você que curte, a você que participa. Tem sido um momento muito, muito rico, muito bonito para mim. E como eu sempre digo, o intuito dessa prosa é tornar esse arquivo para sempre. Para os meus filhos, para os amigos que quiserem futuramente entrar. Quero ver como era o padre Henrique aí, mais jovem. Então, assim, é para eternizar. Esse é o intuito da nossa prosa. Então tá aí ele sorrindo para a gente já. Eu sempre digo que pai e mãe a gente não escolhe, e o sacerdote também, e o padre da comunidade, é Deus quem escolhe, é o bispo quem coloca aqui. Você que não conhece a história da paróquia São Mateus, o padre Henrique, ele é o quarto. Nós tivemos inicialmente, logo ainda na fase antes da construção, nós tivemos a participação aqui do padre Josué, um tempinho com a gente. Depois veio o padre Neves, esse pegou na foice e no arado pesado, porque foi limpando o terreno junto com a gente para a construção da comunidade. Depois veio o padre Benjamin, teve uma passagem muito rápida, mas também deixou a sua marca conosco. E agora o padre Henrique já vai fazendo quanto tempo com a gente já, padre? Eu fiz agora no último, mais ou menos dia 18, na festa da Assunção de Nossa Senhora, fiz 3 anos. Caramba, como o tempo passa rápido. Oficialmente, eu tomei posse no dia 21 de setembro. Então, na solenidade de São Mateus, foi o dia oficial em que tomei posse da paróquia São Mateus. Mas, na realidade, eu cheguei aqui na solenidade da Assunção de Nossa Senhora em 2017. Eu lembro. Chegou de mansinho, a gente não sabia ainda, veio só celebrar, mas já estava já observando como seria os passos. Inclusive, padre, é um momento feliz poder dizer isso para você. Posso chamar de você, né? Pode sim, você. tranquilo. Então, para você poder dizer isso, como a sua estratégia sempre educada, sempre chegando de mansinho, observando o terreno que estava pisando, muito poucas exigências. Até hoje é uma pessoa do diálogo, uma pessoa diplomata, como a gente costuma dizer na área de trabalho. Então, assim, eu admiro muito essa sua paciência, esse seu jeito de chegar nos ambientes, conhecer primeiro o ambiente que está pisando e depois aí vai implementando a sua marca, o seu jeito, o seu momento. Então, inicialmente, os meus agradecimentos e a minha felicidade de poder ter um amigo novo, um neo-amigo, que é o padre Henrique. Então, sou muito feliz por ter sido convidado também pelo senhor a formatar a pastoral, a PASCOM, aqui na comunidade de São Mateus. Sou muito feliz, eu quero que o senhor saiba disso, em ser seu paroquiano da São Mateus. Muito obrigado, eu agradeço do coração. Então, a nossa ideia aqui é, em algum momento, conhecer a pessoa mais do que aquilo que ela faz, tá? Inicialmente, eu gostaria de perguntar para o senhor, quem é Carlos Henrique? Quem é aquele menino que uma vez me disse que ia para o Batistão no ombro do pai assistir jogos, né?
de futebol. Então, fale um pouquinho da sua infância, fale um pouquinho da sua família, para a gente te conhecer. Apesar de ter essa cara de menino, né? Mas eu já tenho 36 anos, irei fazer 37 anos. E é engraçado, André, que eu sempre brinco, né, com o pessoal daqui da convivência nossa da paróquia e de outros lugares, de que eu tenho 36 anos, mas as pessoas só me dão entre 25 e 28 anos. Isso é bom, porque Oh, mantém sempre a jovialidade, né? é, Apesar de... aproveita o momento e você já disse qual é o creme que você usa, qual é... para fazer o merchandise aí, qual é o chá que o senhor toma. Eu acredito que seja para a minha pessoa a dimensão é, do sorriso sempre foi uma dimensão muito presente na minha vida. Eu acredito que nós precisamos sorrir todos os dias para a vida. Eu aprendi a sorrir para a vida todos os dias, É mesmo legal. quando é possível a gente estar inserido em situações trágicas. Quando eu digo quando eu digo sorrir em situações trágicas, eu não estou jamais aqui dizendo de que nós devemos ser masoquistas, sentir prazer quando nós estamos sofrendo, na dor. Não se trata disso. Mas eu acredito de que a alegria ela gera harmonia interior, nos ajuda a lidar com as diversas circunstâncias da vida. Então eu tenho sempre uma visão positiva da vida e das situações. Eu acredito que duas experiências elas marcaram profundamente a minha vida e me fez compreender bem essa dimensão do sorriso. Primeiro, porque muitas pessoas não sabem, mas eu tive a experiência do contato com a história de um santo que deixou duas marcas registradas na minha espiritualidade, que foi Francisco de Assis. Poucos conhecem essa dimensão. Francisco de Assis me fez enxergar duas dimensões. A dimensão da alegria, e ele é testemunho autêntico dessa dimensão da perfeita alegria, e a dimensão da fraternidade, a dimensão do ser irmão. Então, essa experiência com a história de Francisco de Assis mudou completamente vários aspectos da minha vida. Depois, na filosofia, como as pessoas que me conhecem de perto sabem, que eu sou profundamente apaixonado pela filosofia de um filósofo alemão chamado Nietzsche. Ele fala sobre a dimensão do amor fati. Ele fala sobre um processo em que a pessoa, ela, ao invés de ver nas situações trágicas da vida uma dimensão fatalista, a gente possa encontrar uma capacidade de aceitação. Claro que, diante da teoria filosófica de Nietzsche, eu fiz um processo de reformulação, porque Sim. Nietzsche é um filósofo existencialista em que nega toda e qualquer possibilidade de relação com o transcendente. É um filósofo ateu que Sim. anunciou a morte de Deus. E por que eu falo isso? Porque a alegria, o sorriso no rosto sempre foi uma das minhas marcas registradas. E o meu sorriso é sempre um sorriso natural, um sorriso verdadeiro. Então, quem me conhece, ao ver uma fotografia minha, sabe que aquela fotografia ali não é uma fantasia, não é um teatro, mas é real, porque eu estou sempre sorrindo para as pessoas, porque eu estou sempre sorrindo para a vida. Amém. Então, eu nasci no bairro América. Meus pais moravam no bairro América na época que eu nasci, no dia 17 de novembro de 1983.
93, há quase 37 anos atrás. Embora tenha nascido no bairro América, tanto do ponto de vista biológico, como também do ponto de vista da graça, pois na igreja de São Judas Tadeu eu fui batizado pelo Frei Miguel. Eu passei a minha infância, a minha adolescência no Conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro. Porque meus pais, na época que moravam no bairro América, eles moravam de aluguel. E vocês sabem que quem mora de aluguel, um tempo passa em um lugar, um tempo Sim, passa em outro lugar. Então, a mudança é uma rotina constante. isso. Eu E vivi isso na infância também. Bastante. graças a Deus, meus pais tiveram a possibilidade de adquirir uma casa no Conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro. Isso, salvo memória, em 1985. Eu cheguei e era muito pequeno no Conjunto Jardim. Havia apenas a primeira etapa. Eu vi aquele conjunto crescer nas suas várias etapas, né? Se desenvolver gradativamente, que eu cheguei com 2 anos de idade e saí com 22 anos de idade. Então, eu passei 20 anos da minha vida no Conjunto Jardim, que é um lugar que eu amo, assim, de coração. Faço questão de sempre passar pelo Conjunto Jardim, porque ali está contida toda a minha história. Foi ali que eu aprendi a ler, que frequentei a escola, que construí amizades. Foi ali também o lugar onde eu pude conhecer a Cristo Jesus. Então, o Conjunto Jardim, afetivamente, é um lugar muito significativo para mim, porque foi ali onde minha família construiu as suas bases. E até hoje a nossa família é uma família numerosa no Conjunto Jardim. Nós temos vários parentes residindo ali. Aliás, em Nossa Senhora do Socorro, a nossa família, na realidade, a maior parcela não mora em Aracaju, mora em Nossa Senhora do Socorro. Então, aqueles que moram no Conjunto Jardim, aqueles que moram no Conjunto João Alves, aqueles que moram no Fernando Collor. Então, nós temos uma presença muito grande de familiares na cidade de Socorro. Então, a minha infância, eu posso dizer assim, que foi uma infância muito feliz, porque, apesar de sermos uma família bastante humilde, nós vivemos vários processos no seio familiar. Mas uma coisa que para mim sempre foi muito significativa é que a minha relação com os meus pais, graças a Deus, sempre foi uma relação muito boa, né? Sempre uma relação de amizade, de companheirismo. Eu era uma criança Legal. muito danada. Eu era uma criança muito danada. Eu me lembro Muita que energia, né? muita energia, e minha mãe brincava sempre comigo, e até hoje brinca, né? Porque minha mãe É. pensava que eu seria o filho que daria dor de cabeça, imagina, né? Porque, de fato, como eu não deveria ser enquanto criança, tão traquina, e cheguei a quebrar uma televisão, de Eita, tão malino que era, curioso. Então, assim, eu era capaz de revirar a casa do chão até o telhado. eita. Muito bem. O Nós somos uma padre, família uma família pequena, somos 5 apenas. Meus pais, a minha pessoa e mais 2 irmãos. Eu sou filho do meio. E é interessante, André, como é que as coisas acontecem, porque na realidade eu fui fruto de uma gestação que não foi planejada, sim. que não foi planejada, então que não foi desejada, Hum, obviamente. Mas Deus tem seus planos, né? Sabe o que legal. faz e Com como intervém certeza. na história das pessoas. Então, meu irmão, tem um irmão que é mais velho, chama-se Luiz, e tem uma irmã mais nova que chama-se Daniele. Ambos, nós temos uma convivência muito boa, graças a Deus. Muito Muito boa. bem. Então,
Então, padre, que bom saber que aí já é um testemunho para a gente, que mesmo não sendo planejado, mas não faltou amor. Isso é que é importante, né? Uma vez vindo ao mundo, foi abraçado e acolhido nesse seio, nessa célula vital que é a família, que é a nossa base cristã, graças a Deus. E o menino já adolescente, né? Me fale um pouquinho dos primeiros trabalhos, um pouquinho da juventude. O senhor namorou antes de ir para o seminário? Me fale um pouquinho dessa realidade que ninguém conhece, ainda não conhece, porque vai conhecer agora, da juventude. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas curiosa no bom sentido. Eu acredito que por isso que eu muito me identifiquei com a filosofia, Uhum. porque a filosofia parte da admiração, da indagação. Eu me lembro que quando uma das coisas que mais positivas que aconteceu na minha vida foi o fato de ter ingressado à escola. Eu passei a minha vida quase toda estudando em uma escola chamada, na época era Escola de Primeiro Grau, Professor Leão Magno Brasil. Hoje, Colégio Estadual, Professor Leão Magno Brasil. Então, eu passei a minha vida quase toda. Eu só estudei do tempo do Fundamental 1 até o terceiro ano do médio, eu só estudei 2 anos fora do Colégio Leão Magno Brasil. O quinto ano, porque na época não existia o do quinto ano em diante, porém, com um ano depois, foi inserido no colégio. Eu estudei o quinto ano lá no John Kennedy, no bairro Getúlio Vargas, e o terceiro ano do médio eu fiz no lugar que você pouco conhece. Fiz no Colégio Barão de Mauá, Olha, no Orlando Dantas. Fui aluno do Barão de Mauá. repare. Estava à noite no Barão de Mauá. Morando no Jardins, vinha para o Barão? Não, eu fazia missão no bairro Santa Maria na época, residia Ah, fazendo missão no Santa Maria e sim. estudava à noite no Barão de Mauá. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estudar no Leão Magno Brasil, no primeiro ano do Fundamental 1, era aquele processo de admiração. Sim. Porque quanto mais eu aprendia a ler e a escrever, a interpretar textos, tudo que eu encontrava pela rua era possível pegar para ler. E eu sempre fui muito apaixonado por livros, porque eu comecei a dar aulas, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha 12 anos de idade, que eu comecei a dar reforço escolar. E era interessante que eu tinha um grupo de alunos, os pais confiavam, né? Confiavam bastante em mim, de entregar uma criança, na verdade, de 12 anos para dar aula, e ainda me pagava, né? Porque Oh, eu ganhava um dinheirinho em uhum. cima disso, que eu tinha um grupo fixo, seja à tarde, seja à noite, eu tinha O um grupo, empreendedor já nasceu lá, né? Já já estava tinha um lá. grupo. Então, eu sempre fui muito apaixonado por time de botão. Eu tinha uma coleção de times de Ah, que botão. legal. Tinha uma coleção de times de botão. Só que eu tinha uma paixão que era superior aos times de botão, que era aos livros. Hum, Então, eu cheguei quando criança ainda, trocar todos os meus times de botões por livros. repara, rapaz. Por livros. Então, era uma mescla, né, de paixão aí. Como eu fui criado em um ambiente em que minha mãe sempre dizia assim, que meu pai sempre dormiu com uma bola, que não era ela, claro, né? Mas era uma... Era magrinha, né? que ela é magrinha. Mas com a bola de futebol. Quem Sim, sabe, meu pai é apaixonadíssimo. apaixonado por futebol. Meu pai é apaixonadíssimo por futebol. Você pode puxar assunto com ele que não vai render sobre qualquer outro assunto. Mas se Hum, você falar de futebol, pode ter eita. certeza que você vai ter muito conteúdo para conversar com ele.
Então, eu me lembro que na infância meu pai levava muita gente para o campo de futebol, porque na época que eu fui, que era criança, início da minha pré-adolescência, na década de 90, era muito assim comum as ligas de futebol de bairro. E o Uhum. Conjunto Jardim tinha uma liga de futebol de bairro muito grande, que era a Liga Jardinense de Futebol. Então, era um campeonato, o campeonato era fortíssimo. Nós tínhamos, em média, salvo memória, 3 campos de futebol dentro do bairro. E isso movimentava literalmente o final de semana. Então, foi quando, em 1992, meu pai ele fundou um time de futebol chamado Botafogo Futebol Clube. E, embora ele seja torcedor do Vasco, mas o nome do time era Botafogo, porque era o nome de um time que não que não estava no parâmetro do gosto dos demais, né? Porque uns queriam que É. fosse Flamengo, outro, e no final das contas acabou sendo o Botafogo. E a gente ia muito para o campo com meu pai, então era muito comum. E necessariamente eu fiz todas essas fases. Agora, uma característica era muito presente, sempre tive esse tino para a questão do empreendimento. Então, na minha pré-adolescência, adolescência, eu trabalhei muito com venda de rifas, venda de perfumes, de roupas, cheguei a vender roupas, mas eu ganhei muito dinheiro vendendo remédios naturais, como Hum, vendedor, como vendedor certo. porta, como vendedor Outra porta a porta. porta. Então, PAP. tem um primo meu que na época morava no Conjunto Jardim, hoje ele não mora no Jardim, mora no Fernando Collor, e ele montou um pequeno empreendimento de remédios naturais. E eu era um dos vendedores que mais batia o recorde, porque eu vendia mesmo, saía de porta em porta. Então, eu passei pelo João Alves, passei pelo Fernando Collor, passei pelo Parque Sorós, Conjunto Jardim, Socorro. Em várias comunidades eu passei, batendo na porta do povo, oferecendo e explicando sobre a Eu tô medicina aqui, natural. eu tô aqui imaginando alguém que vai assistir esse conteúdo futuramente e ele pensar assim, e agora eu estou falando, a pessoa, mas rapaz, era o Padre Henrique que vinha aqui na minha porta vender. Porque você sabe que tem pessoas que têm uma mente muito boa, grava muito. Como foi o seu amadurecimento na fé católica até chegar à vocação? E as pessoas ainda hoje têm muito esse formato que não é a mistagogia correta, que não é o que a igreja nos ensina, que a gente usa muitos instrumentos realmente em nossa fé, mas não nesse formato, digamos assim, tão rasteiro e tão pouco sem raízes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e já linkasse em como foi o seu amadurecimento na fé. Como eu disse, meus pais eles me conduziram à igreja de São Judas Tadeu para que pudesse ser realizado o batismo. Mas meus pais eles não foram gestados em si em um ambiente de fé católica praticante. Então, na realidade, eu não cresci em um ambiente em que se vivia a fé católica, participando das missas, rezando todos os dias conforme manda a igreja, fazendo todas as etapas sacramentais. Então, eu não fui gestado nesse ambiente, né? Em que havia ali um discipulado de Jesus Cristo. Porém, o ambiente que eu fui gestado foi um ambiente muito sensível à religião, que é um fator positivo em si. Porque eu me lembro como hoje, e isso é muito forte, da sensibilidade religiosa que sempre minha mãe teve. Então, quem conhece minha mãe sabe do como minha mãe é muito devota de Nossa Senhora. Então, mesmo não conduzindo-nos à igreja, então eu cresci vendo testemunho de minha mãe de uma profunda relação com Nossa Senhora,
a quem ela, a princípio, tinha uma forte veneração a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora da Conceição, e depois que foi caminhando na igreja, porque eles passaram a frequentar a igreja, desenvolveu uma devoção a Nossa Senhora Rosa Mística, que é padroeira do Conjunto Jardim. Então, eu me lembro que eu sempre tive esse impulso para a fé. Então, com 8 anos de idade, é interessante, é um fator, André, que poucas pessoas conhecem. Meus pais, eles nunca me levaram para uma missa em si. Nunca me levaram. Mas minha mãe, até hoje, narra admirada, que nunca conseguia entender como é que nunca eu tinha sido levado a uma missa. Não, na época não se tinha essa vivacidade da presença da igreja nos meios de comunicação social como se tem hoje, né? Nem tinha redes sociais. Mas com 8 anos de idade eu já celebrava a missa, sem nunca ter participado de uma missa, sem nunca ter ter sido conduzido por ninguém para uma celebração eucarística. E minha mãe guarda como uma verdadeira relíquia umas taças que era utilizada ainda naquela época, quando eu tinha 8 anos de idade. Ela guarda como um símbolo, uma memória viva dessa época. Legal. E minha irmã e minha prima, que ambas hoje são minhas comadres, elas eram as duas minhas fiéis da celebração da missa. Então, porém, um fato marcou e mudou profundamente a minha vida no âmbito da fé. A minha avó, a única que é viva e que mora em Santana do São Francisco, ela sempre foi uma mulher muito religiosa, uma católica praticante, de frequentar a missa, de comungar, de ser membro de grupo da paróquia lá em Senhora Santana, na cidade de Santana do São Francisco, na região da Diocese de Propriá. Eu era um dos poucos netos que ia à missa com ela, né? Já quando ia passar férias. E lá tinha um padre que era da Itália e tinha as freiras também que eram da Itália. Então, como ela muito inserida na igreja, para onde ela ia, eu ia junto com ela. E ela, uma certa vez, ela comprou e me deu de presente uma Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada eu tenho até hoje. Eu a conservo, não a utilizo no cotidiano, mas eu a conservo como um elemento histórico da minha história. Certo. Porque foi lendo a Escritura Sagrada que a minha vida mudou profundamente. Foi ali, na meditação da Palavra de Deus, quando eu tinha 14 anos, que eu pude fazer uma autêntica experiência com Jesus Cristo. Porque o que é que acontece, André? Como eu não tinha vínculo assim, institucional com uma igreja em específica, anterior ao processo de aderência à fé católica, eu participei de cultos em outras igrejas, em igrejas neopentecostais, mas não me identifiquei com nenhuma igreja neopentecostal. Mas houve uma igreja que não é considerada assim entre nós cristãos como uma igreja autenticamente cristã, que são os Testemunhas de Jeová. Foi a instituição religiosa que eu frequentei com uma participação mais ativa. Certo. Porque eu passei por um processo inicial de instrução. Estudo, né? Eles são muito firmes no estudo, né? Realmente. Então, eu passei por um processo de instrução com eles, que não concluí. Havia 2 instrutores que semanalmente iam na minha casa e no domingo eu ia para a reunião. Isso foi um período largo, Porém, eu oscilava entre as Testemunhas de Jeová e a Igreja Católica,
porque eu passei, na realidade, com cerca de 12 anos a frequentar a igreja. Mas a nossa igreja tem uma peculiaridade que a gente tem vencido, mas ainda nós precisamos melhorar. Numa igreja católica, é possível você entrar como desconhecido e sair como desconhecido. Então, eu ia para as missas com 12 anos, sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém me acompanhar. As missas eram 8 horas da manhã, na antiga igreja, que era uma capela, não existe mais, porque a igreja hoje é uma igreja totalmente nova, pertencente à igreja de Socorro, a sede, porque a igreja do Conjunto Jardim era a capela da sede do município, entrava, saía, e nunca ninguém, André, por exemplo, me parou para perguntar se eu tinha feito a primeira Eucaristia, se não tinha feito, e aquilo me chamava a atenção. Quando eu ia para as Testemunhas de Jeová, era interessante como o trato era ao máximo personalizado, né? Não obstante os erros doutrinários existentes nesta instituição, eu devo considerar que, do ponto de vista da acolhida, do trato personalizado, nesta instituição religiosa era muito forte. Só que aí eu cheguei em um determinado momento que eu cheguei para o instrutor principal e disse, olha, eu estou fazendo um discernimento. Aí ele me perguntou qual era o discernimento. Eu disse, olha, eu estou discernindo se eu devo, de fato, ingressar nas Testemunhas de Jeová ou se eu irei ser católico. Com quantos anos isso? Isso, acho que tinha uns 13 anos, mais ou menos. Porque eu ingressei mesmo na Igreja Católica, oficialmente com 14 anos. Certo. 14 anos. Aí foi quando, mas nesse período, como eu disse, eu oscilava. Era capaz de ir 8 horas da manhã na missa e 17 horas na reunião. Sim. Do Testemunho de Jeová. Mas era, na realidade, André, um desejo profundo de conhecer Deus. De conhecer Deus. Era uma manifestação da procura, dos anseios que eu tinha dentro do coração. Aí foi quando eu cheguei para o instrutor e disse, olha, eu já tomei uma decisão, mas a partir de agora eu não vou querer mais que vocês venham à minha residência para fazer um estudo bíblico comigo, porque eu estou fazendo a opção de assumir a fé católica. Então, a partir de agora, oficialmente, eu passo a ingressar na Igreja Católica. Aí foi quando, justamente, eu fiz a opção, com 14 anos de idade, 14 em anos ser católico. E ingressei de verdade na Igreja Católica e estou até hoje, graças a Deus. Ali, com aquele presente que minha avó me deu, foi um marco histórico, foi um divisor de águas, porque eu me lembro que em questão de 2 dias e meio, eu li o livro de Gênesis completo e a metade de Êxodo, entre a casa de minha avó em Santana do São Francisco e a casa de minha outra avó em Neópolis. Então, eu ficava entre as duas casas das duas avós e, necessariamente, aquilo me tocou profundamente, porque o chão no qual eu pisei e que verdadeiramente conheci Cristo foi a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada sempre norteou toda a minha existência. Então, foi a partir daí que, com 15 anos, eu comecei a fazer a caminhada de instrução católica com a catequese de Crisma, porque eu fiz Crisma e Eucaristia numa única celebração eucarística que foi presidida, na época, no dia 25 de julho deixa eu ver agora, de 2000. Foi quando eu fiz a Crisma e, na ocasião, a Crisma foi presidida pelo nosso arcebispo emérito,
Dom José Palmeira Lessa. Mas anterior à celebração do Crisma, eu já fui inserido nas atividades pastorais da igreja. Então, mesmo sem ter concluído o ciclo, eu comecei a se inserir na Legião de Maria. A Legião de Maria foi o primeiro movimento no qual eu participei na Igreja Católica. Em seguida, eu ingressei para a catequese. Então, eu ficava entre Legião e catequese, que foi, na realidade, os dois ambientes em que Deus me deu sinais de que eu teria vocação para o ministério sacerdotal. Porque, ao mesmo tempo que eu me identificava com essa dimensão do estudo da Escritura Sagrada, tinha uma sede profunda de conhecer a fé católica, e a catequese me possibilitava essa dimensão, eu era muito impulsionado pelo espírito da missão. Então, quando eu pensei de ingressar em algum movimento da igreja, eu disse, eu não quero nenhum movimento da igreja que fique estático, que fique parado na igreja. Eu quero um movimento que seja apostólico, um movimento que esteja em constante saída. E eu encontrei na Legião de Maria essa possibilidade, porque eu via o testemunho dos legionários rezando nos velórios, indo ao encontro das parturientes, visitando idosos, famílias, pessoas nos hospitais, doentes em suas residências, se reunindo regularmente para a oração em comum na igreja. Eu vi a participação dos legionários de forma muito ativa. Quem conhece a história da igreja do Conjunto Jardim sabe que a Legião de Maria foi a grande propulsora daquela igreja. Se tem um movimento que contribuiu para que a igreja do Conjunto Jardim seja essa igreja tão viva hoje, chama-se Legião de Maria. Porque a partir dos legionários que foram formadas outras pastorais, outros movimentos na nossa comunidade paroquial. É claro que depois, com o crescimento da paróquia, outros movimentos surgiram, outras pastorais que ganharam força e também contribuíram para a igreja ser o que ela é hoje. Mas a Legião de Maria, naquela ocasião, era o mais forte e o mais belo testemunho de missionariedade que eu encontrava na Igreja Católica. Porque eu olhava para outros grupos e dizia, meu Deus, eu não quero participar de um grupo que fique só rezando aqui na igreja. Nunca gostei, até hoje, né? Você, como meu paroquiano, sabe que eu não sou uma pessoa estática. Então, foi justamente no trabalho da Legião de Maria e da catequese que eu fui percebendo os sinais de Deus que me chamava para o ministério sacerdotal. Eu me lembro que em outubro de 1999, em uma participação na celebração eucarística, na época presidida pelo padre Givanildo Paz, que era o nosso pároco na ocasião, eu senti fortemente no momento da elevação eucarística a voz de Deus me dizer, tu serás sacerdote. Eu não lembro o dia, não lembro o domingo, mas eu me lembro que foi outubro de 1999. E pense que aquela voz, assim, repercutiu fortemente dentro do meu coração, mudou todos os rumos. Eu tinha apenas 16 anos naquela época, há 20 anos atrás. Imagine que eu estava namorando com uma jovem de lá do Conjunto Jardim, e o namoro estava dando muito certo, né? A gente tinha um namoro bastante assim solidificado. Ela um pouquinho mais velha do que eu, mas a relação com ela era muito boa, com a família dela, ela com os meus pais, com a minha família. E foi quando em 2000, janeiro de 2000, de outubro até janeiro, você imagine o tempo de aflição que eu passei. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus... Como, né? Eu já tenho quase um ano de namoro. Um namoro que tem dado certo.
as nossas famílias se relacionam muito bem, nós nos relacionamos muito bem. E aí, de repente, veio aquela chama dentro do meu coração, né? Quando eu escutei a voz de Deus dizendo: tu serás sacerdote. Até então, ser padre nunca tinha passado pela minha cabeça. Certo. Embora, com 8 anos de idade, como eu disse, já Uhum. celebrasse missa sem nunca ter participado de uma missa. Certo. Mas naquela ocasião ali, tudo mudou. Porque uma forte dúvida corroeu o meu coração e me deixou bastante inquieto. Então, eu passei de outubro, novembro, dezembro, 3 meses numa forte dúvida. Foi quando, no dia 13 de janeiro de 2000, eu chamei a minha ex-namorada para conversar e disse para ela que não tinha condições de dar continuidade ao namoro, que eu estava com uma grande aflição no coração, com dúvidas se a minha vocação era o matrimônio, se era ser padre, e que numa situação de dúvida, para mim era conveniente de que eu encerrasse o namoro para poder ter mais cabeça, mais condições de discernir. Uhum. Foi uma fase difícil, mas em março de 2000 eu ingressei para os encontros vocacionais. Na época, o padre Daniel, que hoje serve, salvo memória, no âmbito militar. Ele era pároco do bairro Industrial e reitor do seminário ali no bairro Industrial. Lá era maior nesse tempo, era seminário maior, que depois foi transferido para o Amarão, Não, né? os encontros, na verdade, sempre estiveram a respeito do propedêutico, porque, Sim, embora lá fosse o seminário maior, mas tinha uma equipe de seminaristas, de padres que sim. trabalhavam. Então, eu peguei a fase em que o padre Daniel era o reitor do seminário, e foi com ele que eu fiz todo o processo de discernimento, de ingresso. Eu peguei várias fases, né? Peguei a fase que o padre Jadson, que era pároco do João Alves, foi reitor do seminário. Depois o padre Marcelo Lessa, o sobrinho de Dom Lessa, também como reitor do Conheci, seminário. muito Mas bom. a fase final mesmo, para ingressar no seminário, em 2005, foi com o padre Daniel. Só que Padre, anterior a isso, só um só para detalhe. concluir, viu? Anterior a isso, o que foi que aconteceu? Eu fiz uma caminhada longa de encontro vocacional e desisti de ingressar para o seminário. Aí Pai, comecei a namorar com uma outra menina do lado do jardim, e esse namoro foi mais longo do que o primeiro. Aí foi quando meu coração se inquietou ainda mais, disse: não, minha vocação de fato é ser padre, então eu tenho que decidir, tenho que sair de cima do muro. E aí voltei para o seminário em julho de 2005 para os encontros, fiz o discernimento vocacional, recebi o resultado no dia 13 de dezembro, no dia de Santa Luzia, recebi em casa a carta de aprovação e no dia 6 de março de 2006 ingressei para o seminário, tendo como reitor o padre Valdemir, hoje Dom Valdemir, que exerce o ministério episcopal na cidade de Fortaleza, no Ceará. muito legal. Então, padre, assim, só para. O senhor já entrou dentro de alguns assuntos que a gente ia perguntar, mas já falou sobre como desenvolveu a vocação, como foi. Só para deixar um pouco claro em relação à pergunta inicial que eu falei da maturidade. O senhor colocou a sua experiência de maturidade, né? Eu vou fazer a pergunta, mas eu queria que o senhor voltasse só um pouquinho. A pergunta que eu vou fazer agora: qual a maior alegria que o senhor tem em ser padre e qual o maior desafio? Mas ainda voltando em questão da maturidade, quando eu falei da fé que as pessoas têm numa mistagogia que não é a mistagogia que nós conhecemos, que é através dos mistérios, que é através dos sacramentos, mas é aquela questão das medalhinhas e da visão do padre como sendo modelo de fé e não Jesus. Só queria que o senhor colocasse isso aí, porque eu fiz a pergunta inicial e o senhor colocou como a sua experiência de maturidade.
mas de uma forma global, e me diga quais os desafios em ser padre e a maior alegria. Olha, André, eu vivi várias fases. O problema em si não está no fato de desenvolvermos uma prática de piedade popular. Quem Sim. me conhece sabe o quanto eu sou devoto de Nossa Senhora Rosa Mística e necessariamente essa devoção comporta também alguns elementos, como o texto das lágrimas de sangue, a própria imagem de Nossa Senhora, uma medalha da devoção chamada Medalha do Materno Amor. Então, toda a prática de devoção comporta alguns elementos. O problema em si está no fato de você estagnar nessas práticas. Então, eu dizia ontem na pregação de que é preciso fazer uma grande diferença entre ser religioso e ser cristão de fato, que muitas pessoas pensam que basta ser religioso. Não necessariamente o religioso é um discípulo missionário de Jesus Cristo, porque a nossa vivência de fé exige que compreendamos que ter fé é aderir a Cristo e ao seu projeto. Então, isso exige conversão, isso exige mudança de vida radical, uma aproximação com o estilo de vida proposto por Jesus Cristo. Então, muitas pessoas na nossa igreja, infelizmente, não dão esse salto. E eu sempre digo, nós estamos precisando, como Igreja Católica, na prática mesmo, recolocar Cristo no centro. Porque as pessoas elas ficam apenas em práticas de piedade popular e muitas dessas práticas de piedade popular não são enriquecidas pelo magistério. Muitas práticas são caducas, já não correspondem mais à vivência de fé que nós somos chamados nesse tempo. Então, desenvolver uma espiritualidade que tenha como base a dinâmica do discipulado missionário é desenvolver uma autêntica espiritualidade cristã, porque é essa essência que nós somos chamados. O meu maior desafio hoje, como pároco, é fazer as pessoas entenderem isso. Porque aqui, por exemplo, na Aruana, a gente tem um povo muito bom, pessoas muito carinhosas, receptivas, porém, nós temos um povo que, do ponto de vista religioso, é um povo bastante complexo. Nós precisamos vencer a autossuficiência, porque gozarmos de uma condição, por exemplo, financeira, que nos dê uma tranquilidade frente a outras realidades, mesmo que a gente não sejam considerados pessoas ricas, mas gozar de uma condição financeira estável, pode levar algumas pessoas à autossuficiência, inclusive no que se refere a Deus. E aqui a gente tem essa dificuldade da autossuficiência. Entendo. Temos a dificuldade das pessoas não compreenderem a fé como a adesão a Cristo e ao projeto. Nós temos um aglomerado muito grande de pessoas que invertem a ordem dos lugares. Ocupa o lugar que é de Cristo e coloca Cristo no seu lugar. Então, as pessoas buscam Cristo, às vezes, para que Cristo seja aquele que vai realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Então, as pessoas precisam ainda amadurecer bastante. Então, hoje, aqui como padre, como missão atual, eu tenho uma difícil missão de catequizar o povo da Aruana, por conta dessa complexidade. Pessoas que vieram de vários estados, pessoas de profissões diversas. Nós temos uma autocomplexidade aqui na Aruana, que não é só na Aruana, são questões que os padres que estão na zona de expansão da capital também sentem. Mas a Aruana, por ser o único bairro da zona de expansão, porque na realidade Aruana é o único bairro da zona de expansão, as demais localidades ainda são povoados, não é característico de uma capital, mas nós em Aracaju temos povoados ainda, né? Sim, Areia verdade. Branca,
Robalo e São outras José, localidades que são consideradas povoados. Então, verdade. ser pastor numa comunidade como essa exige, André, que façamos um trabalho ao máximo personalizado, um trabalho que seja paciente e um trabalho que seja missionário. Sem ser imbuído do espírito missionário, você cai na estagnação. As coisas não andam. O senhor Então, falou, aqui, o senhor falou desse grande desafio, a pergunta também, e a grande alegria? a grande alegria. Eu vivo a alegria em todos os seus aspectos, né? Aham, Apesar dessa complexidade, depois de 3 anos que estou aqui, eu devo testemunhar quantas coisas a gente já avançou. verdade. E eu acredito que a maior de todas as alegrias que eu tenho aqui na Aruana é justamente o trabalho missionário que a paróquia tem desenvolvido. Porque hoje a paróquia São Mateus ela é presente em todo o território da paróquia. Então nós temos 9 comunidades. Eu sou apaixonadíssimo pelo desenvolvimento de uma paróquia em rede de comunidades. Eu não gosto desse perfil de igreja em que tudo é centralizado na matriz. No trabalho de rede de comunidades, a igreja matriz não perde o seu valor, não perde jamais a sua relevância. Porém, ela é como uma mulher capaz de gerar filhos. Então, a comunidade recebeu pessoas novas, provenientes, sobretudo, dos condomínios. Mas também a paróquia recebeu pessoas novas, provenientes do bairro 17 de Março. Uma Sim, outra legal. alegria também da paróquia é ver essa integração entre as pessoas. Os nossos movimentos e pastorais hoje tem mais integração, tem mais diálogo. Quem é da Aruana, uma boa parcela vai no 17 de março, perdeu a temeridade. Quem é do 17 de março vem na Aruana, eu vejo uma relação muito boa. Isso é fruto Muito da legal. compreensão que eu tenho de igreja como comunhão. Comunidade, de comunidades, né? Padre, qual o sentido da vida? Qual Deixa o eu lhe apertar sentido um da pouquinho, deixa eu lhe vida? apertar um pouquinho. Olha, para mim, o sentido da vida é a vivência do amor. Acho que o amor é quem dá sentido a todas as coisas. Sem o amor, a nossa vida perde a direção, perde a alegria, perde o sentido. Amém. E qual o sentido da morte, Padre? Em um momento de pandemia, como responder isso para as pessoas? Olha, é que nós não temos tempo, né, de falar sobre a É, morte e como é que eu encarava a é. morte, né? Mas eu era uma pessoa muito medrosa. Foi na Legião de Maria que eu perdi o medo da morte, porque eu, obrigatoriamente, como legionário, eu tinha que rezar, né? Eu já Uhum. entrei, já basicamente quase que adulto, pela primeira vez num cemitério, porque eu morria de medo a ponto de ter que dormir com meus pais quando morria alguém, ainda que fosse desconhecido. Porém, a morte ela ganhou um significado totalmente novo para mim, porque quando eu fiz a experiência com Cristo e que compreendi o mistério pascal, a morte para mim ela se tornou uma passagem de uma vida peregrina para uma vida plena, na qual eu irei participar da plenitude da revelação de Deus que se dá na ressurreição do seu Filho. Aí, quando a gente mistura a vida, a morte, consequentemente, vem a dor. Então, qual o sentido, então, da dor? Olha, eu citei no início da fala de que a filosofia ela me deu vários direcionamentos. E quando eu aprendi sobre essa filosofia de Nietzsche, sobre amor fati, a dor ela ganhou um sentido novo, porque para mim a dor perdeu muito a dimensão trágica, porque eu consegui conciliar, fazer uma síntese entre essa filosofia de Nietzsche, do amor fati,
e a ressurreição de Jesus. E aí eu compreendi que a vida, a dor, ela pode ser uma ocasião de aprendizado, uma ocasião de amadurecimento, mesmo que vertam lágrimas dos nossos olhos. Muito bem, muito bem. Esse sentido da dor, o Padre Zezinho, que a gente acaba sempre comentando sobre ele, por ter sido o nosso catequista dessa geração, ele diz que amor rima com dor, luz rima com cruz, né? Eu quero fazer aquilo que a gente chama de rapidinhas, eu falo uma palavra e o senhor você coloca o significado. Então vamos começar por ela, amor. Sentido da vida. Sentido da vida. Amizade. Amizade, a expressão do amor gratuito. Amor gratuito, legal. Perdão, padre. Caminho de salvação. Difícil, né? Difícil. Mas quando a gente aprende o caminho de perdoar, que a gente primeiro é perdoado, a gente compreende e trilha um caminho, nesse caminho que o senhor falou. Medo. Medo. O medo pode ser gerador de uma postura prudente. Não necessariamente o medo é negativo. O medo pode gerar em nós a prudência, a reflexão, o parar, refletir antes de agir. Padre, ira, raiva. Raiva. Olha que é um sentimento que às vezes surge no meu coração, sabia? E eu vou confessar para você qual é o momento que me gera raiva. Fofoca. Eu não suporto fofoca. Odeio fofoca. Fofoca é uma das coisas que mais geram sentimento de raiva na minha pessoa. É muito bom as pessoas poderem dizer o que pensa, mesmo sendo palavras duras ou coisas que a gente não quer ouvir, mas com educação, com gentileza. Mas é um exercício, viu, padre? É um exercício, não é fácil, não. É mais fácil, tem uma frase popular que diz, eu prefiro uma verdade amarga do que uma doce mentira. Essa frase a gente deveria pensar um pouco mais nela, porque as pessoas preferem a doce mentira. É o posar de gente boa, o estar sempre... E aí, para ser amigo ou para ser verdadeiro, muitas vezes a gente tem que botar a mão na ferida. E aí não é todo mundo que tem essa verdadeira, essa maturidade, né? Minha mãe é uma das pessoas que mais me conhecem. Ela sabe que eu sou uma pessoa altissimamente despreocupada com o que as pessoas acham ou deixam de achar da minha pessoa. Nunca me preocupei, André, pode ter certeza. Nunca me preocupei. Até mesmo quando recebo elogios, no meu coração eu não me sinto enaltecido. Certo. Agora, a fofoca me provoca ira. Me deixa, me transforma. É uma das poucas ocasiões que me transforma. Igreja. Igreja. Expressão de comunhão. Eu compreendo igreja como comunhão. E quando a comunhão é ferida, eu fico muito entristecido. Eu acho que, por exemplo, o caso que você citou do padre Robson, que ainda está em averiguação, me causa muito tristeza. Porque nesse momento as pessoas, mesmo sendo católicas, elas usam dos espaços de expressar opinião que ferem a comunhão. Verdade. Padre, família. Família, a maior de todas as alegrias. Saúde. Saúde. O que é que eu poderia dizer da saúde? A saúde pode ser entendida em vários sentidos, né? Eu acredito que para a pessoa manter-se sempre saudável, ela precisa estar integrada. Então, ela precisa estar bem consigo mesma. Saúde não é somente uma boa alimentação, não é somente boas práticas de esportes. Saúde também é se relacionar com a família,
Saúde também é se relacionar com os amigos, é ter momentos de lazer e incluir todas essas outras coisas, de alimentação, Certo. de atividades esportivas. Inquietação. Eita, acho que são muitas, né? Ai, meu Deus, se for falar de inquietação, Vai dar um outro momento todo. eu sou inquieto por natureza. É, e eu gosto das coisas bem organizadas. Então eu tenho dificuldade de conviver com pessoas que deixam naquilo que tange a questões primordiais, ficam protelando. Então, se a coisa vai acontecer daqui a 3 meses, eu gosto que 3 meses antes a gente já esteja planejando, já esteja discutindo, focando para que a coisa seja bem executada. Só que aí Legal. eu aprendi que nem todas as pessoas são assim, e aí eu tenho que lidar também com essas situações de procrastinação. É verdade. Desejo. Desejo. Hoje, o meu maior desejo é que os meus paroquianos possam verdadeiramente fazer uma opção por Cristo e por seu projeto. Eu acho que o maior desejo que eu tenho é que os meus paroquianos olhem para o próprio apóstolo São Mateus, encontrem nele um verdadeiro exemplo de vida cristã e possam serem discípulos missionários de Jesus Cristo. Possamos superar aquelas complexidades que a gente citou anteriormente. Amém. A gente se prepara um pouco para esse momento. Eu acho que é de obrigação de alguém que trabalha na comunicação preparar os seus amigos, os seus entrevistados, e eu tenho muito também essa preocupação, mas eu sei que no decorrer a gente vai pegando muito de forma natural e acaba esquecendo alguma coisa. Então, na sua mensagem final, se o senhor esqueceu e gostaria de falar, fale neste momento e dê a sua mensagem e o meu agradecimento, assim, eu daria um programa lhe agradecendo, porque eu estou muito feliz, porque desde o primeiro momento o seu sim foi um sim muito aberto, foi um sim muito gratuito para estar comigo, e a gente fez as adequações necessárias para o senhor estar comigo aqui nessa prosa, e eu estou muito feliz. Eu já agradeço de antemão e quero suas considerações finais, e se esqueceu alguma coisa, fique à vontade. Olha, como pastor, como padre, eu escolhi uma mensagem que é a norteadora da minha espiritualidade. Então, quando eu era segundo ano de filosofia, eu decidi que o texto bíblico de Isaías, capítulo 40, versículo 11, seria a frase bíblica que nortearia a minha identidade, a minha espiritualidade e o modo de eu viver a missão como padre. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho. Então, a mensagem que eu teria para dizer como final é, na verdade, dirigida especialmente a parcela do povo de Deus que me foi confiada na Aruana, de modo específico. De que quem mora na Aruana possa estar ainda mais atento aos sinais de Deus. Porque muitos na Aruana estão se perdendo no âmbito da fé. Mas estão se perdendo por 2 motivos. Primeiro, pela autossuficiência. Segundo, pela falta de comprometimento com o projeto de Deus. Muito bem. Muito obrigado, Padre Henrique, ou somente Carlos Henrique. Você é uma pessoa muito aberta, muito é muito bom ser seu amigo, tornar-se amigo. E amizade, quando eu falo, não é, como diz o senhor, não é algo estático. É algo que a gente vai construindo dia a dia. E tem sido uma experiência. Espero até que a gente se arranhe no futuro também, porque até agora a gente não se arranhou, porque eu acredito que a amizade é isso, sabe, padre? Receber o dedo na ferida, pôr o dedo na... Porque para curar uma dor, muitas vezes, não tem como você não colocar esse dedo. Então, como eu disse, eu só não vou, e eu tenho certeza que o senhor também, a gente só não vai abrir mão do respeito
em todos os aspectos, até mesmo na fala, que às vezes eu digo sempre, não é o que se fala, é como se fala. Eu dou muita importância como comunicador isso. Às vezes você fala a mesma coisa, mas com a educação, a pessoa vai para casa pensar, e eu vejo muito essa forma também na sua pessoa. Diz as coisas muito fortes. Juliana ontem disse, por coincidência, tudo aquilo que a gente vinha falando ontem pela manhã, pelo WhatsApp, Juliana disse, quando chegou, ela disse, amor, eu me emocionei muito com a pregação do Padre Henrique. E eu me arrepiei todo porque eu estava preparando a gravação de um pedacinho dessa homilia. Depois a gente conversou mais tarde, a gente houve essa sincronia, né? Então, que o Espírito Santo de Deus, como disse o Senhor no WhatsApp para mim, que o Espírito Santo conduza, então, a nossa amizade, conduza o seu pastorio aqui na paróquia São Mateus, que seja tudo conforme a vontade dele, de Jesus. Muito obrigado, Padre. Alegria, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado também, André. Obrigado a todos que estão nos acompanhando por essa rede social. Valeu, muito obrigado. Saúde e paz. Amém a todos. Abençoa, Senhor, meus amigos e